Olá, queridos, bom dia. Mais uma vez aqui para partilharmos, uma mensagem, falarmos de coisas muito nossas. E essa manhã, estudando um pouquinho aqui a palavra, lá em Provérbios, no capítulo 9, lá no versículo 10, diz assim, vou começar lendo isso. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. A sabedoria vem do temor do Eterno e o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. A sabedoria vem do temor do Eterno e o entendimento, o nosso entendimento, vem do conhecimento do Deus Santo. Essa palavra é tão profunda. Eu falei essa palavra profunda. É tão profunda essa palavra, porque isso nos remete diretamente a uma questão nossa, existencial. E quantas vezes, nós nos perguntamos, e a humanidade toda se pergunta, qual é a motivação para a vida? Qual é a sua motivação para viver? Qual é a minha motivação para viver? É isso que faz com que algumas pessoas vivam bem e outras não. Isso que faz, a resposta a isso, a resposta nossa a isso, se nós realmente encontramos a motivação para viver e se realmente são motivos, que nos levam a viver, que dá sentido à vida, é que faz, o contorno de tudo aquilo que nós vamos viver, desde o início até a eternidade, para quem acredita, ou até o fim. Mas, quando as pessoas não alcançam a resposta, ou mesmo, às vezes, nem tentam, buscar essa resposta, porque realmente não é fácil, assim, a pessoa encontrar quais são as coisas ou quais são aquilo que leva a dar sentido à vida dela, sabe? Porque desde criança, desde pequenos, nós fomos acostumados a ter tudo traçado, a ter tudo padronizado, a ter um caminho assim, a seguir que já foi traçado até mesmo pelos nossos pais. Mas não tem como a gente fugir dessa questão existencial, que Sartre até falou a respeito disso também, essa questão da angústia existencial, onde ele diz que a pessoa está destinada à liberdade, E é muito profundo essas coisas, sabe? Ele vai dizer também que a nossa existência, precede a essência, porque nós somos os únicos seres vivos, que nascemos para depois realmente nos tornarmos a nossa essência, o que somos de verdade, nos encontrarmos. E também é uma liberdade nossa, nesse caminho para se viver, onde não há realmente como a gente não esbarrar nessa angústia dessa liberdade existencial. Então, é muito importante nós definirmos, nós encontrarmos dentro de nós, não na sociedade, não no outro, não na cultura, não naquilo que esperam de nós, mas olhando para dentro de nós, aquilo que dá sentido à nossa vida. É isso realmente que nos sustenta, é isso realmente que nos faz viver independente da situação, seja de crise ou não. É isso que nos faz viver. Nós precisamos ter, sim, uma significação, um sentido para vivermos, para que a gente queira continuar vivendo. E quando isso não acontece, a vida fica assim muito sem graça, a vida fica vazia, porque realmente não tem um sentido para vivê-la, e muito pesada, não é isso? Eu sei que se a gente continuar falando de que forma a pessoa se sente, nós vamos falar aqui muitas coisas,
até mesmo a uma depressão, né? Essa situação tão angustiante de procurar respostas para viver, para a vida. E eu me lembro, sabe? Eu me lembro de quando eu era criança, eu fazia algumas perguntas, mas eu não fazia essas perguntas para os meus pais, eu não fazia essa pergunta para os meus professores, eu não fazia essa pergunta nem na igreja onde eu frequentava, para os professores de lá. Mas era ali eu comigo mesma, muitas vezes sentada lá na beira do rio. Eu me lembro que eu ficava lá pensando. É claro, alguma coisa antecedeu para que eu estivesse ali pensando isso. Mas eu me lembro que eu ficava pensando assim, por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Por que eu vivo? É uma pergunta muito profunda, mas eu tinha apenas o quê? Uns 8 anos, eu calculo, quando eu me fazia essa pergunta. E uma coisa que assim me inquietava muito, era ficar pensando, se eu não existisse, o que seria? O que seria a minha ausência se eu não existisse? O que seria a ausência de toda a humanidade, do mundo, se não existisse mundo? O que antecede isso? E aí eu esbarrava em Deus. Eu pensava comigo, bom, se Deus criou tudo isso, e Deus? Né? Deus, porque é incriado, ele não se cria. Mas o que seria antes de Deus? Então, era uma pergunta assim, perturbadora. Muito perturbadora. E eu sei que era uma sensação assim, horrível aquilo que eu sentia. Mas as pessoas, elas podem se fazer essa pergunta ao longo da vida, né, em determinadas situações da vida, em que elas têm que estar com elas mesmas, né? E aí não tem o sentido da vida. E isso pode fazer também com que as consequências disso sejam graves, não é? Nós sabemos que muitas pessoas, elas são inteligentes, elas realizam muitas coisas, elas são extraordinárias, vamos dizer assim. Elas têm toda a liberdade de um ir e vir, e também assim de inteligências, né, para poder fazer as coisas, conquistar as coisas, criar as coisas. São pessoas criativas, pessoas assim espetaculares, mas que quando elas não têm também o sentido de viver, tudo isso não significa nada na sua existência. E elas podem acabar, muitas vezes, não dando conta desse peso do viver sem sentido. Muitas chegam até ao suicídio, mesmo com pais maravilhosos, mesmo com a família maravilhosa, mesmo tendo um emprego extraordinário ou mesmo proprietários. Quando cai nesse vazio existencial e não tem o sentido de viver, essas pessoas, elas realmente sucumbem, né, se não acharem isso. E agora, eu olhando aqui algumas anotações que eu fiz, eu estou só lembrando aqui também que algumas pessoas, elas têm várias saídas, tentativas, né, de saídas. Eu até coloquei aqui também. Muitas vezes tentamos preencher, né, esse vazio essencial com o nosso trabalho. Sim, muitas vezes nós tentamos preencher com o nosso trabalho. Tem pessoas que ainda nem se deixam respirar, sabe? Elas vão arranjando um trabalho de manhã, da tarde, à noite, assim, para não ter tempo para o encontro com elas mesmas, né? Para evitarem ficar sozinhas, para evitar ficar com elas mesmas, vamos dizer isso mesmo, não tem outra palavra para dizer. Porque
Quando não temos sentido de viver, é difícil ficar conosco, olhar nos nossos olhos, nos enfrentarmos e confrontar esse vazio quando não se tem respostas. Muitas vezes também as pessoas elas vão jogar isso, vamos dizer assim, na arte, uma forma de estar colocando todas essas coisas, né, para fora. E nós vamos ver também que muitas pessoas procuram a própria psicologia, né, para conhecimento de si, para que busquem esse sentido, sabe, do viver, para elas se encontrarem, para elas ressignificarem os seus valores, conhecerem a si mesmas. São corajosas, sim, nem todos estão dispostos a isso. Isso ameniza muito o viver das pessoas, quando elas se aceitam, quando elas têm também os seus horizontes mais abertos, né, para viver essa liberdade, viver livres, né, viver o que elas são. E também nós podemos ver também, sim, que as pessoas elas buscam extravasar isso de formas diferentes, né? E para isso nós temos os poetas, os escritores, que é uma boa forma de extravasar, né, tudo isso, os sentimentos, de dizer a vida, de óculos, né, óculos diferentes aí, mas ao mesmo tempo de trazer isso à tona. E é muito legal quando a gente lê o livro de alguém, a gente está lendo a vida da pessoa, né? A gente está lendo ali os seus valores, o que sustenta até mesmo aquilo que ele está ali de alguma forma buscando sentido para ele mesmo. Eu me lembro também que uma vez, com todas essas questões, com todos esses questionamentos, eu não estava feliz, sabe? Eu fui criada, sim, dentro de um lar cristão, e a religião a gente sabe que ela também transcende, ela sustenta, ela ajuda a pessoa, né, a estar ali preenchendo esse vazio existencial. Mas agora eu estou falando de religião, e nós vamos chegar um pouquinho mais à frente a respeito disso. E naquele momento, então, eu estava ali afastada de uma comunhão, vamos dizer assim, com os amigos da igreja, com a igreja em si. Eu estava ali afastada também da família, porque eu já estava ali casada, mas ainda bem no início, e buscando tantas respostas de coisas que eu não tinha, né? E quando a vida não tem sentido, a gente não começa a ver sentido nem nas coisas simples e boas que a gente tem, né? Seja marido, seja até mesmo os filhos. Nessa época eu ainda não tinha filhos, mas eu me lembro que foi uma questão muito, muito séria quando eu comecei a me questionar. E a vida, né? E a vida? Para que eu vim novamente? Simplesmente crescer, casar, ter filhos, trabalhar, ir para casa, sabe? Eram uns questionamentos assim que nada disso tinha sentido para mim, tinha um significado que pudesse preencher aquele vazio. Sim, eu quero partilhar isso com vocês. E não é uma coisa também que eu confidenciava ao cônjuge, sabe? Porque, na verdade, era um mundo ali muito particular, né? Muito particular, e que eu não achava que eu fosse encontrar respostas às pessoas que me rodeavam, e nem parecia que elas me percebiam da forma como eu estava ali me percebendo, dentro dessa angústia existencial. E também, como eu estava ali assim, afastada, né, até então, daquilo que me trazia alegria, que era esse relacionamento, essa comunhão com a igreja, mesmo que fosse aquela religiosidade, mas me sustentava,
Isso foi muito ruim para mim, porque é como se eu também tivesse virado as costas, né, para um Deus que eu não estava entendendo, que na verdade eu nem conhecia, né? Conhecia de ouvir falar, lembrei lá do livro de Jó, conhecia de ouvir falar, não tinha a menor experiência com ele. Mas, olha, há várias intervenções que são feitas na vida das pessoas e, infelizmente, algumas intervenções, elas são catastróficas, né? Porque a pessoa mesmo, ela faz uma intervenção daquela insuportável solidão de estar consigo nesse vazio existencial, sem resposta, sem sentido. Muitos procuram a morte. E é um caminho mais perigoso que pode acontecer nesse momento, quando a pessoa realmente ainda não encontrou o sentido e nada faz sentido para ela. Eu me lembro que eu tive uma intervenção do próprio Espírito Santo. Lembro que eu tinha saído para ir ao médico, do trabalho para o médico, e assim que eu estava assim, subindo uma rua, porque o médico era perto de onde eu trabalhava, eu lembro que eu estava ali, subindo ali, mas eu não queria assim realmente viver, sabe? Eu não queria, mas eu também não poderia tirar da minha vida, porque estava muito forte em mim que Deus me deu a vida, eu não poderia tirá-la, senão eu perderia a salvação. Mas eu não queria viver. Não queria viver. Mas quem olhava de fora para a minha vida, né, achava tudo maravilhoso, né? Tinha casa, tinha um carro, tinha o marido, tinha um trabalho maravilhoso. Então, assim, ninguém conseguia entender, com certeza não conseguiria entender isso, porque não se entende por essa ótica as pessoas que estão vivendo isso. E enquanto eu estava caminhando ali, é isso, eu tive uma intervenção do próprio Espírito Santo. Eu fui atravessar uma rua e eu me lembro que eu passei sem olhar se o carro estava vindo ou não, porque na verdade eu queria fingir que eu não estava vendo nada, né, para que alguma coisa acontecesse. E aí eu só me vi debruçada em cima do carro, ele não chegou a me jogar para frente, mas ele deu uma freada e eu estava tão perto dele que eu debrucei em cima do capô dele. E o motorista, desesperado, ele saiu e falou: "Sua louca, você não está me vendo?" Aquela palavra, sua louca, me trouxe uma certa realidade. E eu falei assim: poxa vida, eu louca, eu não disse nada para ele. Eu não tinha nada para dizer para ele. Quem está vazia não tem nada a dizer. Por isso nós precisamos de compreender as pessoas quando elas estão passando por isso. Nem sempre elas vão dizer disso, porque não tem o que dizer sobre isso. E nós precisamos realmente, assim, usar a nossa sensibilidade para ouvir essa pessoa. Escutar, ouvir o que ela não disse, estar próximo, sentir se aquela pessoa é uma pessoa sempre infeliz, insatisfeita, ou se aquela pessoa demonstra que tem um sentido de viver. Eu sei que não é fácil identificar isso, mas só mesmo, né, dentro da profissão, quando alguém realmente nos procura e tem todo um caminho ali a percorrer, toda a trajetória. Mas naquela época eu não era psicóloga, naquela época eu era formada em pedagogia, mas tinha muitas coisas que eu me sentia limitada pela minha própria mente de poder fazer ou não. Eu mesma colocava uma certa escravidão de impossibilidade de fazer certas coisas que eu gostaria muito, né? Eu mesma tirava a minha liberdade, porque na verdade nós mesmos tiramos a nossa liberdade de ser o que somos e de ir em busca também daquilo que nós realmente queremos. Muitas vezes não ousamos nem sonhar com aquilo que a gente gostaria e que dá sentido ao nosso viver. E é muito importante pensarmos sobre isso. Daquilo que eu gosto, daquilo que me traz alegria, daquilo que me dá satisfação. É muito importante a gente buscar saber disso.
E naquele momento que aconteceu isso, que ele chamou de louca, eu comecei a pensar que seria um louco. E de que forma eu estaria sendo louca. Aquilo me deu uma dose de realidade. E quando eu voltei para casa, eu comecei a pensar sobre isso. Qual é o caminho mais fácil? Era assumindo o que eu queria, a minha vida que eu queria, ou era tirando a minha vida, saindo de cena? Isso sim era loucura. Mas às vezes é uma loucura que não dá tempo das pessoas pensarem que estão fazendo uma loucura. Né? E a partir daquele momento teve um trabalhar do Espírito Santo muito grande em minha vida. Ele falava comigo. E por que eu sei que é Ele? Eu sei porque Ele me trouxe para mostrar a intervenção que Ele trouxe para a minha vida. Foi para mostrar que aquela vida de religiosidade, de ritual que eu vivia, não me preenchia. E muitas vezes nós estamos aí pela vida nos rituais, nas liturgias, mas não sabemos que isso não nos sustenta, na verdade. Que nós precisamos ser de fato reais nos nossos relacionamentos. Nada para agradar, somente para trazer o outro para perto de nós ou para sermos aceitos, o que é muito comum, né, na vida das pessoas. Mas que nós precisamos ter um relacionamento real com Deus. Né? Um relacionamento real. Nada contra essas coisas da liturgia, da religiosidade. Isso, com certeza, vai ser um suporte muito grande no caminho, até encontrarmos essa intimidade com Ele, até descobrirmos Deus. E essa palavra aqui, ela vem ao encontro dessa resposta. A sabedoria vem do temor do eterno e o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. Então, primeiramente eu tenho que ser sábia, eu tenho que ter temor a Deus. E quando a pessoa diz não acreditar em Deus, apesar que nos momentos difíceis ela vai apelar para Deus, ainda bem, né? E vão ainda querer saber, meu Deus, você existe, mas isso é fantástico, né? Vira testemunho na vida delas. E essa sabedoria, primeiramente, é ter temor a Deus. Mas olha o que se diz aqui, na sequência. O entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. Eu só consigo entender quando eu vou conhecer esse Deus que me deu vida. Há uma explicação também que na queda de Adão, né, foi o momento que teve aquela ruptura ali da nossa vida com Deus. E esse vazio pela ausência de Deus em nós criou esse vazio existencial, né, da ruptura nossa com Deus. E veio tantas coisas ali, né, junto com a história ali de Adão, do que ele passou, medo, insegurança, estar sozinho no mundo, dar conta de viver, essa ansiedade que é gerada, né, na vida por tudo isso. Mas nós precisamos entender que o conhecimento de Deus nos traz novamente a união com o nosso Pai. Que o Espírito Santo, ele veio para estar dentro de nós e ocupar esse nosso vazio existencial, porque Jesus, ele deu a vida por nós. E ele nos religou novamente com o Pai. E se nós estamos nele, esse vazio existencial, ele não vai existir. Porque assim que vem qualquer tipo de vazio, que aconteça alguma experiência na sua vida, você tem Deus consigo. Entende? E é qualquer situação, é qualquer crise, é qualquer momento na vida, por mais que a gente não tenha resposta, nós precisamos de
confiar nele. Olha só, eu anotei algumas coisas que eu gostaria de ver. Eu coloquei uma coisa aqui também. Durante os estudos, né? Muitas pessoas pensam que a gente fabrica esse Deus, é isso mesmo, para dar conta da existência. Os próprios filósofos, eles vêm dizer isso, né? Que a gente fabrica um Deus para que a gente possa sobreviver a isso tudo, dar conta disso tudo. Mas, na verdade, não é um Deus fabricado quando nós temos um Deus pessoal. Um Deus que nos dá instrução. Um Deus que deixa para nós um manual, porque já sabe quem somos. Não, isso não é um Deus fabricado. E mais, o Deus que nós podemos fabricar, e são muitos sim fabricados, são aqueles que pegam Deus e querem fazer Deus da figura deles. Mas nós não estamos fazendo isso. Aqueles que têm um encontro real com Deus, eles simplesmente vão ter o conhecimento de Deus. E não a figura deles, a imagem deles, mas sabendo que eles sim foram criados à imagem dele. Né? Teve toda aquela diferença depois de Adão, mas nós fomos religados e nós estamos em Cristo. E o sentido do viver é Cristo. O sentido de viver é encontrar, ser religada novamente com o Deus que nos criou, tirando todo esse vazio espiritual, existencial. O vazio espiritual também existe quando nós não temos um encontro real com Cristo. Por isso, esse encontro real não é aquele que eles te apontam, não é aquele que eles têm que falar para você o que você tem que fazer, levanta a mão, levanta o braço, faz isso, faz aquilo. Não. O encontro real é você sentir Deus. É você falar nele, por ele, para ele. É você deitar e você ter ali aquela conversa com ele. E o seu silêncio nele te preenche completamente. É você saber que ele está sempre com você, te guardando, te livrando. E mais importante do que isso, é saber que é transcendente, sim, porque uma vida eterna nos espera nele. E uma vida eterna real, porque o que não é real é todo esse tempo cronometrado que a gente tem para viver aqui na Terra. Mas uma vida na eternidade, com ele, nas moradas celestiais. Eu creio, eu acredito, eu vivo essa intimidade com ele. Isso me sustenta, isso me tirou de toda uma angústia existencial. Não foi fabricado por mim, mas foi um encontro real com ele. E olha, esse mesmo Deus é aquele que te espera. Eu acho interessante. Eu ainda coloquei alguma coisa aqui. É muito lindo. Eu coloquei alguma coisa aqui a respeito de muitas pessoas tentarem explicar Deus. Na verdade, para que precisamos explicar Deus? Nós precisamos viver. Para quê? Explicar Deus, explicar Jesus, explicar o Espírito Santo. Isso aí os filósofos gostam de fazer. Mas a chamada de Jesus para nós é: vem, filho amado, vem, filha amada, vem viver o que eu preparei para você. É parar de explicar, mas viver a vida que ele preparou para nós. E ele te chama, assim como me chamou, e ele continua chamando: vem, filho amado, vem, filha amada, vem, filho amado, vem. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. E espero também que você leia lá
lá no livro de Provérbios, que já foi minha sugestão sempre, toda a Bíblia, na verdade, ela é muito linda, mas leia o livro de Provérbios, leia também o livro lá de Mateus, ou Marcos, Lucas e João, para que você conheça Deus e você venha ter entendimento de quem você é, por que você veio, para que você veio e para onde você vai. Um beijo no seu coração. Tchau.